Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a estrutura case. Lembrando que essa aula ela é uma continuação das nossas aulas de LCD, então é necessário que você tenha os conhecimentos anteriores, né, da biblioteca LCD, da biblioteca Liquid Crystal, também os conceitos de funções que a gente viu na última aula, e eu vou fazer também isso aqui em cima do LCD Shield, tá? Então é necessário você ter esses conceitos para poder entender a aula de hoje. Estou deixando os links aqui no comentário do vídeo, para que você possa ver esses vídeos, né, caso você não tenha conhecimento. E é isso aí. Boa aula para vocês. Então, pessoal, vamos começar a aula respondendo, né, o que é e para que serve a estrutura switch case. Então, o switch case ele é uma estrutura condicional que está presente em várias linguagens de programação. Ela recebe um valor como parâmetro e verifica se ele atende alguma das condições especificadas. Então, a linguagem C está presente em praticamente todas as linguagens de programação de alto nível, né? Por exemplo, a linguagem C, que a gente trabalha aqui usando o Arduino, o Java, o Python, o PHP, o Visual Basic, enfim, basicamente todas as linguagens de alto nível, você tem essa estrutura case dentro dela para poder desenvolver aí os seus programas, tá? E quando é que você tem a necessidade de utilizar a estrutura switch case? Geralmente a gente utiliza ela para reduzir as complexidades de vários ifs e elses encadeados, né? Então, até o momento, no nosso curso, o que a gente tinha, né? Quando eu tinha uma determinado ponto do meu programa e eu queria ter várias condições, eu usava lá vários ifs, tá? Então, primeiro a gente usou a estrutura if e else, né? Então, se for verdadeiro, faça tal coisa, se não, né, o else, faça tal coisa. A gente viu que a gente poderia colocar vários ifs, né? E dentro desses ifs colocar condições, né? Se isso for verdadeiro ou isso for verdadeiro, se isso for verdadeiro e isto for verdadeiro, né? E recentemente a gente viu também a estrutura else if, né? Então eu começo primeiro com um if, né? Com a condição if e depois eu coloco vários else if encadeado, né, um debaixo do outro, e aí eu vou tomando também diversos rumos no meu programa, tá? Então a estrutura switch case ela vai nos ajudar, né, com essas complexidades. Eu não vou precisar ficar colocando tantas condições, né? Dependendo do meu resultado, eu já vou para um caso específico, tá? Então ele tem justamente esse nome de switch, né, que é chave, né? E aí ele pode me direcionar para um ponto específico do meu programa. E quando é que eu utilizo, né? Eu utilizo esse recurso do switch case quando eu tenho a necessidade de fazer estruturas do tipo menu no meu programa. Então, eu quero selecionar determinados pontos do meu programa de acordo com os resultados que eu obtive, né? Então, isso é como se fosse uma seleção, como se fosse um menu, tá? Então, é aí que eu vou empregar, que eu vou utilizar o switch case. Então, pessoal, aqui está a estrutura, né, de como seria aí o esqueleto da estrutura case. Então, eu sempre começo com switch case, e aí eu crio uma variável do tipo inteira. Essa variável do tipo inteira, ela vai guardar o quê? Ela vai guardar esses números para cada um dos casos. Então, esses números são inteiros, então inteiros positivo, tá? Não dá para ter um caso negativo. E pode começar do zero. Aqui eu estou começando do 1, mas poderia começar do zero. Então, eu coloco case e os valores correspondentes aí desses casos, tá? Eu posso fazer em ordem como está aqui, né? 1, 2, 3 em sequência, né? Ou eu posso fazer de forma aleatória, né? 1, 5, 7, 1000 e assim por diante, tá? Então, dependendo do valor que eu tenho aqui dessa variável, ele vai vir aqui para um caso específico. Para cada um desses casos, eu coloco aqui as linhas de comando que eu necessito. E quando eu finalizo os comandos que eu quero para esse caso, eu finalizo com break, para ele poder finalizar. Quando
essa variável ela tem um valor que não está presente aqui nesses cases, existe aí um caso que eu posso colocar aqui, esse caso default. Se caso não tiver um caso correspondente para esse valor numérico, ele vai vir sempre para esse caso default. Então, o switch case aqui fazendo essa animaçãozinha, né, é basicamente isso daqui, ó. Dependendo do valor da variável, ele vai posicionar, né, de acordo com o caso correspondente, tá? Então, se o valor for 1, ele vem aqui para o caso 1. Se for o valor da variável for 2, ele vem para o caso 2. Se o valor da variável for 3, ele vem para o caso 3. E se os valores for diferente de 1, de 2 e de 3, né, for um valor que não existe, né, desses casos, ele vem aqui para o caso default. Então, pessoal, partindo por um exemplo, eu tenho aqui o clássico LCD Shield, né, que a gente já está utilizando aí em algumas aulas. Eu criei aqui um programa usando aqui o Switch Case. Vamos tentar entender aqui esse programa. Então, primeira coisa que eu queria apresentar aqui para vocês, bem aqui no final, eu estou usando aquela função do LCD Shield que a gente construiu aí nas últimas aulas, com algumas alterações. Então, ao invés de estar utilizando o botão, eu criei uma variável. Essa variável também é do tipo global, ó, pode perceber que ela está bem aqui em cima, né? Com o nome estado, tá? Então, ao invés de ela é do tipo inteira, né? Então, ao invés de eu guardar caracteres, que nem eu fazia com a variável botão, no exemplo anterior que eu passei para vocês, eu estou guardando aqui números. Então, eu tenho aqui, inicialmente, ela começa com 0, e aí dependendo do valor da porta, e essa porta é igual que a gente viu no anterior, né? Então, essa porta analógica a 0, então de acordo com as teclas que eu pressionar, eu vou ter uma queda de tensão, né? Então, vai ser o botão correspondente, tá? Então, se for a tecla direita, ele vai mandar 1, se for a tecla acima, ele vai mandar 2, se for a tecla abaixo, ele vai mandar 3. Esquerda, ele vai guardar 4 na variável estado, e se for select, ele vai guardar 5 na variável estado, tá? Então, esse aqui é o LCD Shield, a função do LCD Shield que a gente já está trabalhando com ela aí há algumas aulas. E, bem, dentro aqui da estrutura Switch Case, o que eu fiz? Então, ó, switch, eu coloco aqui a variável que eu vou utilizar, eu posso usar qualquer variável, tá? Eu dou o nome para ela. Estou usando a variável estado, que eu acabei de apresentar para vocês. Tem que ser do tipo inteira, tá? Que nem mencionei agora há pouco. Porque são esses valores aqui, ó, de cada caso, tá? Então, cada um desses casos é um valor numérico do tipo inteiro positivo. Não dá para ser valores negativos, tá? Começando a partir de 0. Então, ó, eu tenho aqui o caso 0, né? Que ele inicia aqui nesse ponto, né? Com esses dois pontos e finaliza aqui no break. O que eu tenho aqui no caso 0? Se caso o valor estado for igual a 0, ele vai iniciar aqui o LCD, né? Então ele vai limpar o conteúdo se tiver o conteúdo no LCD. LCD Home vai colocar aqui na coluna 0, linha 0, e vai escrever tela inicial. E na linha de baixo ele vai escrever pressione o botão, tá? Então, na condição do estado 0, é uma condição que eu ainda não pressionei o botão. Dá um delay de 200 milissegundos para poder conseguir enxergar essa tela. E aí eu fico verificando o que eu tenho aqui na porta digital, na porta analógica, tá? Se foi pressionado ou não. E aí o valor vai ser guardado aqui dentro dessa variável porta, vai lá para a função LCD Shield. De acordo com o valor dessa porta, né, vai ser aqui correspondente a alguma desses botões que eu pressionei. E aí ele vai retornar com algum valor da variável estado, que a gente acabou de ver agora há pouco, tá? Então ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até 5, tá? Se eu não pressionar nenhum, ele fica aqui no caso 0 e fica aqui com a condição de pressionar a tela inicial, tá? Então, ó, deixa eu rodar aqui para vocês, né, para vocês verem. Fica aqui a tela inicial, sem pressionar nenhum botão. Quando eu pressiono um botão, por exemplo, para cima,
ele escreve, né, ó, foi pressionado, tecla acima. Se eu coloco para baixo, ele vai escrever, ó, foi pressionado, tecla para baixo, tá? Eu estou mantendo aqui pressionada, tá? Ó, então, enquanto eu mantenho pressionada, ela vai ficar presente, tá? Direita, esquerda e o select, tá? Então, para cada um desses casos, foi feito aí essa configuração do LCD para poder escrever isso na tela, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um segundo exemplo, né? Então, deixa eu iniciar aqui. Esse segundo exemplo que eu estou mostrando para vocês é usando o switch case em forma de menu. É um tipo de programação, né, que a gente chama de programação por menu. Então, olha só, pessoal, esse programa aqui ele vai ter essa tela inicial, né? E aí eu tenho aqui o selecione, né? E aí para poder jogar em outras telas, né? Esses botões aqui ele vai me servir como guia, como se fosse um select, como se fosse aí um joystick para poder fazer aí, selecionar qual tela que eu quero ir. Então nessa primeira parte aqui, ó, ele mostra aqui o valor 1, né? E aí com os botões direita e esquerda, eu posso incrementar esse valor, ou eu posso decrementar esse valor, tá? Reparem que ele começa aqui, ó, com valor 1, tá? E quando eu tento colocar um valor menor que 1, por exemplo 0, ele me dá aqui um erro, ó, ele fala assim, tecla errada, tá? Então ele não permite ir abaixo de 1, tá? E se eu clicar outras teclas, como por exemplo cima e baixo, ele também vai me dar essa tecla errada, tá? Falando que, opa, peraí, essas duas teclas aqui, ó, ela não tá na configuração. Eu seleciono aqui qual a opção que eu quero, né? Qual tela que eu quero ir. Então se eu quero ir para a tela 1, né? Eu venho aqui, ó, e pressiono em select. E aí ó, ele fala, você está no estado 1. E aí pergunta, né? Ó, qual estado, né, que você quer ir, né? Então eu posso selecionar entre o estado 2 e o estado 3, tá? Então, ó, se eu clico aqui, ó, cima ou baixo, ele vai me dar a tecla errada, porque ele quer que você pressione a esquerda ou direita para poder selecionar 2 ou 3. Então, ó, se eu seleciono esquerda, ele vai selecionar aqui o 2, tá? E se eu seleciono direita, ele vai me selecionar aqui o 3, tá? E aí, dependendo qual que eu quero, se eu quero ir para o estado 2 ou se eu quero ir para o estado 3, né? Vamos supor que eu quero ir para o estado 2. Eu venho aqui, ó, clico em Select, ele me direciona para o estado 2, e aí fala, né, ó, que você vai para a tela inicial começou com 10 segundos, né? E aí tem um cronômetro a cada 1 segundo, e quando ele finaliza aqui os 10 segundos, ele volta lá para a tela inicial, tá? Então, eu vou voltar aqui no 1 só para poder ver a outra opção, né, do 3. Então tá aqui, eu estou no estado 3, né? Vou selecionar aqui agora, desculpe, no estado 1, né? Vou selecionar aqui agora para ir para o estado 3. Clicando aqui no estado 3, você está no estado 3. Eu tenho aqui duas opções, ó, tela inicial, para poder ir para a tela inicial, ou ir para o estado 4, tá? Aqui, ó, mudou as opções, então eu vou selecionar entre cima e baixo, não mais esquerda e direita, tá? Então se eu clicar esquerda ou direita, ele vai me dar a tecla errada. Então eu seleciono cima, né, para poder ir para a tela inicial, ou seleciono para baixo para poder ir para o estado 4, tá? Vamos supor que eu quero ir para o estado 4, então vou clicar aqui, ó, em Select, e ele fala assim, ó, não existe esse estado, e volta para a tela inicial. Vamos clicar aqui, ó, para ir para o estado 2, né? Então estou indo para o estado 2, a gente já estava no estado 2, ó, então é aquela tela lá que depois de 10 segundos ele vai voltar para a tela inicial, tá? Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0, e foi aqui para a tela inicial. Vamos então, ó, selecionar aqui o estado 3, né, para ir para a tela 3. Então, indo para a tela 3, você está no estado 1, né? E aí eu posso colocar para cima, né, para ir para a tela inicial, ou 4 para poder ir para aquela tela que a gente acabou de ir agora há pouco, né, falando que ela não existe, né? Então 4 não existe. Então, se eu selecionar 4, ele vai falar não existe, né? Vamos tentar 5, né, ó.
A 5 também fala que não existe. E aí, bem, da 5 em diante, né, com o programa aí que foi feito, não existe mais essas telas, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco assim para um fluxo, né? Depois a gente vai ver isso melhor. É como se fosse um fluxo de máquina de estados, mas eu vou dar uma aula específica de máquina de estados para vocês, tá? De como é que funciona esse programa. E aí, mostrando para vocês esse fluxo, eu vou fazer o comentário aqui de cada uma do programa, né, em si e de como é que ele foi feito, para vocês entenderem melhor. Bem, aqui está o meu fluxo que eu montei, né, representando aquele programa. Eu tenho aqui os estados, tá? Então tem um estado inicial que eu chamei, que é o estado 0, case 0, né? Depois eu tenho o estado 1, o estado 2, o estado 3, um estado que é o estado default. Isso aqui é a estrutura do switch case, né, que nem eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. E aí, para poder auxiliar o estado 1, eu criei um estado 100. Para poder auxiliar o estado 2, eu criei um estado 101. E para poder auxiliar o estado 3, eu criei um estado 102. Tá? Bem, como funciona isso daqui, né? No estado 1, eu vou selecionar os valores. Os valores, bem, é qualquer valor acima de 1, que nem eu mostrei para vocês lá naquela tela inicial. Você vai apertando direita, você consegue selecionar de 1 até o infinito, tá? Foi até o 5. Valores menor que 1 eu não consigo, né? Porque aí eu travei no meu programa, né? Para poder não ficar, porque o 0, por exemplo, é o próprio estado, então não faz sentido. E valores negativos não existe, tá? Não dá para poder colocar na estrutura case. E, bem, quando eu coloco 1, eu venho aqui para esse estado 1, né? Então, digitando 1, né? Tá aqui, ó. Ele vem aqui para esse estado 1. Para esse estado 1, eu venho aqui para esse estado auxiliar, que é esse 100. E aí eu posso, através do menu, né? Selecionar 2 ou selecionar 3, né? Se eu seleciono 2, eu venho aqui para o estado 2. Se eu seleciono 3, eu venho aqui para o estado 3, tá? Voltando aqui, né, para esse estado inicial, aqui para o 0, se eu clicar 2, eu tenho aqui o estado 2. No estado 2, eu venho aqui para esse estado auxiliar 101, né, onde ele fica preso aqui por 10 segundos, e aí quando acaba esses 10 segundos, ele volta aqui para o estado 0. Quando eu digito 3, eu venho aqui para esse estado 3. Nesse estado 3, eu posso ir para o estado... Posso digitar 4. Como 4 não existe, ele vai me mandar para o estado default, e para o default ele volta para o 0, tá? Ou posso digitar 1, né, que ele vem aqui também pro 0. Que é a tela inicial, tá? Na verdade nem é 1, a gente digita lá a tela inicial, ele vem aqui pro 0. Bem, e aí, se eu tô vindo aqui do estado 2, do 2 ele faz aquela sequência. Se eu venho aqui pro 3, ele faz aquela sequência aqui, que é vir digitando 4 pro default, ou voltando pro estado inicial. E aí cair num menu aí, e eu tenho todas essas jogadas, todas essas combinações, através desse fluxo que eu mostrei. Para poder auxiliar esse programa, eu criei duas funções. Uma função para LCD Shield, para poder reconhecer quais são as teclas que foram acionadas, né, para saber se foi cima, baixo, direita, esquerda ou select. E cliquei em uma função chamada tecla error, né? Então, se eu aperto uma tecla no momento que não é oportuno, eu mando para essa função e aparece no display lá tecla errada, tá? Então, no fundo é essa função aqui que está aparecendo lá aquela frase de tecla errada. Bem, eu vou explicar para vocês agora o programa, né, em cima daquele fluxo que a gente viu e também do funcionamento do programa aqui propriamente dito. Vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui nesse programa, tá? Ó. Então, bem, vamos lá, vamos por parte, né? Ó. Então essa parte aqui é toda a parte de configuração do LCD. Essa aqui são as variáveis que eu estou usando no programa. Reparem que eu declarei ela fora do void loop, fora do void setup, fora das funções que eu criei.
Então, essas aqui são variáveis do tipo global. Eu posso usá-la em qualquer parte do meu programa, tá? Eu fiz isso de propósito, por quê? Porque eu estou processando as minhas informações e o resultado saindo, já volta para o programa principal e eu não estou me preocupando em levar e trazer informações, tá? Então, eu deixei elas de forma global pensando justamente nisso. Bem, a parte de configuração, void setup, né? Então, estou falando que eu estou usando um LCD de 16 colunas por 2 linhas, tá? E aí eu vou aqui para o final do programa para poder mostrar as duas funções que eu criei, tá? Ó, então tem a função do LCD Shield, né? Que é isso aqui tudo, ó. É igualzinho o que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, quando eu criei lá a função do LCD. A única diferença é que quando eu não pressiono nada, eu criei aqui um vazio, né? E aí, pressionando direita, ele vai mandar o caractere direita. Cima ele vai mandar o caractere cima, baixo ele manda baixo, esquerda ele manda esquerda e select ele manda select, tá? De acordo com o valor da porta analógica que eu tenho lá, tá? Que vai ser guardado aqui dentro dessa variável porta. E os valores que eu tenho da tecla que foi acionada vai ser guardado dentro da variável botão. A porta é variável do tipo inteira e botão é uma variável do tipo string para poder carregar aqui e guardar essas informações com o nome da tecla que foi acionada, tá? Aí eu criei uma função chamada tecla error. Essa função tecla error é bem simples, tá? Ó, eu simplesmente apago o conteúdo que tem no LCD, coloco ele na posição inicial, né? Linha 0, coluna 0, e escrevo tecla errada e essa informação aparece por 2 segundos, tá? É basicamente isso, essa tecla error. Então essas aqui são as duas funções que tem no meu programa. Então, voltando aqui para o programa principal. O programa principal, ele já começa direto no switch case, né? É a minha programação por menu, né? Que nem eu falei para vocês. Aí eu tenho aqui a variável estado. Esse estado é onde eu vou falar qual que é o caso que eu estou, tá? Ó, então, se o estado for igual a 0, ele vai vir para o case 0. Se o estado for igual a 1, ele vai para o case 1. Se o estado for igual a 100, ele vai para o case 100. Se ele for igual a 2 por case 2 e assim por diante, tá? De acordo com aquele fluxo que eu fiz, né? São aqueles casos que eu tenho. E aqui, nessa programação, eu estou usando o caso default. Caso default é o quê? Caso esse valor que eu tenho aí dessa variável estado seja diferente de 1, 2, 3, 100, 101, 102, 0, ele vai cair nesse caso default, tá? Que é um caso padrão, tá? E aí eu vou explicar cada um desses casos para vocês entenderem. Reparem, pessoal, que nessa programação eu estou usando todos os conceitos de LCD que eu passei para vocês anteriormente, de como colocar ele na posição inicial, de como deixar a tela no centro. Então é importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores, tá? Eu não vou me ater aqui nesses detalhes, eu vou pressupor que você já viu aqueles vídeos e que você já saibam como fazer essas informações, tá? Então, ó, olha só, no caso 0, o que acontece? Eu apago o LCD, coloco na posição inicial e escrevo na tela do LCD, tela inicial, na linha de baixo, selecione, tá? Aí, ó, olha só, eu tô colocando aqui, ó, o cursor na posição 13 da linha 1. Por que eu tô colocando na posição 13 da linha 1? Se eu contar aqui, ó, nesses dois pontos, ele vai dar na coluna 13, tá? E aí, na linha de 1 de baixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui nesse ponto o valor que eu tenho aqui dentro dessa variável auxiliar. Então, o valor que tem aqui, ó, ele vai aparecer logo após aqui os dois pontos, tá? Aí eu tenho aqui a condição, ó. Reparem que essa condição ela vai se repetir várias vezes no programa. Por quê? É uma condição que eu faço a leitura da porta analógica para saber qual foi a tecla que foi acionada. E aí eu chamo a função LCD Shield, né? Então eu leio o valor da porta, vou lá na função do LCD Shield. Com o valor daquela porta eu sei qual que foi o botão que foi acionado. E aí eu já volto com esse valor aqui, ó, para essa posição, tá? E aí aqui eu usei uma estrutura de if, né? Usei aqui umas 3 sequências de if. E o que faz esses ifs? Ele vai verificar se eu acionei o direita, se eu acionei o esquerda, se eu acionei o select.
E se eu acionei qualquer outro botão que for diferente desses 3 aqui de cima, né? E aí eu vou ter uma condição para eles. Vamos ver cada uma dessas condições. Então, se eu selecionar direita, o botão da direita, que é esse daqui, né? Ó, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que eu tenho lá da minha variável auxiliar e vai incrementar 1. Ele vai ficar incrementando. Então, direita, ele incrementa. Ele sempre vai colocar mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quantas vezes eu apertar o direita, ele vai incrementar o valor da variável auxiliar. Inicialmente, ela é igual a 1. Então, se eu clico, tanto que está aqui, tá? Ó, inicialmente, ela é igual a 1, né? Então, toda vez que eu clicar, ela vai me incrementar. Então, ela vai para 2, para 3, para 4 e assim por diante. Se eu aperto esquerda, o que ele faz? Ó, ele decrementa, tá? Então, se era 2, ele passa a ser 1. Se era 100, passa a ser 99, tá? Então, ele vai decrementando. E aqui dentro dessa condição do else if, né, que eu coloquei aqui, dessa aqui que eu criei, olha só, eu coloquei um if aqui dentro. Se o valor da tela da variável auxiliar for menor ou igual a 0, o que vai acontecer? Ele vai incrementar, ou seja, se eu decrementei, se é naquela condição de 1, por exemplo, né? Se eu decrementei, ele vai para 0. Bem, 0 não pode, é uma condição que eu não quero que ele vá, porque é a própria condição, é o próprio caso 0, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai somar 1, né? Então ele vai voltar a ser 1 e vai pressionar a tecla erro, para a pessoa saber, opa, essa tecla eu não posso pressionar aqui, tá? E aí vai cair no loop infinito. Então, se tiver em 1 e ele ficar tentando lá diminuir, eu quero menos 1, quero menos 1, quero menos 1, não vai conseguir por causa disso aqui, tá? Ó, ele vai fechar, ele não vai deixar. Se eu pressionar o botão Select, olha só o que ele faz. A minha variável estado, que define para qual caso que eu vou, ela vai receber o valor da minha variável auxiliar, tá? Então, por exemplo, se eu parei lá no valor 3, então significa que eu vou para o caso 3, tá? E se, nesse if aqui de baixo, né, ó, se eu clicar qualquer botão que seja diferente de direita, esquerda ou select, né, sei lá, aperto para cima ou aperto para baixo, né, que são as duas teclas que sobraram, o que ele vai fazer? Ele vai dar o tecla erro, tá? Então ele vai falar assim, opa, peraí, para cima e para baixo não pode. Então ele vai dar a tecla errada. E aí eu faço isso em intervalos de 200 milissegundos. Pessoal, esse tempo aqui é importante, esses 200 milissegundos, que é o tempo que eu preciso para poder pressionar um botão e desacioná-lo, tá? Então se eu não colocasse um delay, o que ia acontecer? Eu ia apertar uma tecla, ela ia de 0 para 100 em 1 segundo, né? Por quê? Porque eu cliquei lá, ela ia entender várias vezes, ia cair em vários ciclos, e acionar super rápido. Então 200 milissegundos, que é o tempo que eu tenho para poder pressionar e despressionar, tá? Esse tempo é um tempo padrão. Vocês vão perceber que na maioria dos programas que vocês forem fazer, o tempo de acionamento de uma tecla é mais ou menos isso, de 200 milissegundos. Se você colocar 1 segundo, acaba sendo desconfortável. Às vezes o cara quer ir mais rápido, quer ir mais... não vai se sentir bem, tá? Então 200 milissegundos é um tempo legal. E se você colocar muito abaixo de 200 milissegundos, fica desconfortável porque você clica uma vez e aí vai incrementar 3 vezes, por exemplo, tá? Então, usem 200 milissegundos que você será feliz, tá? Bem, só recordando também, né? Ó, aqui eu usei essa cadeia de ifs, mas eu estou usando o else if. Então, é aquilo que eu falei, né? Dos vídeos anteriores. Quando eu estou usando o else if, se essa condição for verdadeira, ele nem aciona as outras, tá? Então isso aqui é um detalhe muito importante para vocês entenderem isso, tá? Ó, então, se eu estivesse usando só ifs, eu ia ter que colocar condições aqui. Então com else if eu não preciso, tá? Vamos aqui para o caso 1 agora. Então para o caso 1, né? E assim praticamente para todos os casos, eu falo, ó, você está no caso 1, você está no estado 1, para a pessoa saber que ela está no estado 1, ela vai enxergar isso por 2 segundos, e aí eu tenho essa condição que ele vai falar, ó, qual o estado, né? Para a pessoa ver qual estado futuro que ela quer ir. Se ela quer ir para o estado 2, se ela quer ir para o estado 3, tá? Dou um delay também de 200 milissegundos, né? Para a pessoa enxergar isso na tela. E aí eu mando ela para o estado 100,
que é aquilo lá do fluxo que eu mandei que eu mostrei para vocês, né? Que é um estado auxiliar, porque eu quero que apareça isso, né? E aí depois eu não quero perder essas informações, mas eu quero vir aqui para essa parte para poder ver qual tecla que ela está acionando. Então isso aqui é como se fosse uma tela de apresentação do estado, e aqui seria a parte de ação nesse case 100, tá? Então, ó, nesse case 100, o que pode acontecer? Pode acontecer 3 coisas, tá? Você pode pressionar a direita, você pode pressionar a esquerda, né? Ó, então, pressionar o botão da direita, pressionar o botão da esquerda. Você pode pressionar o Select. E se você clicar aqui um botão diferente desses de cima, né? Ó, por causa das estruturas else if, né? Ele vai mostrar a tecla erro, tá? E vai voltar aqui para o começo, para o estado 1, tá? Ó. Então ele volta para cá, ó. Apresenta tudo de novo para depois cair aqui, tá? Vamos entender cada um desses ifs agora. Então, ó, se eu apertar a direita, o que vai acontecer, ó? Ele vai mostrar qual o estado, basicamente era o que tinha antes, só que na parte de baixo ele coloca um xizinho no 3. Então você está selecionando o caso 3. E se você entrar aqui, ó, olha só, a variável auxiliar vai ser igual a 3, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que quando você aperta o botão Select, o estado vai ser o valor da variável auxiliar. Então ele vai para o estado 3, tudo bem? Quando pressiona o Select. Então ele funciona como se fosse um menu. Você está selecionando aqui, você está tipo acertando, né? Falando assim, opa, eu quero esse, e aí você está marcando a sua opção, para você ter essa visualização de qual opção que você quer. Se eu apertar o esquerda, o que vai acontecer? Ele vai colocar o X no 2. Então, como quem? Ó, eu estou selecionando o estado 2, né? E aí fica marcado lá o estado 2, né? E aí ele fica aqui, ó, apresentando essas telas até que você pressione Select ou você pressione direita ou esquerda para poder desmarcar o que tinha. Você tendo a apresentação dessa tela e pressionando o Select, ele vai guardar isso aqui na variável estado, e aí você vai pro estado correspondente, 2 ou 3, tá? Se você clicar lá acima ou baixo, né, que nem na condição anterior, ele vai lá da tecla erro e vai mostrar lá para a tela inicial, e aí você tem esse tempo aqui de 200 milissegundos, que é o tempo lá de acionamento das teclas que eu falei para vocês que é necessário, tá? Não esqueça de colocar break, tá, pessoal? O case ele sempre inicia lá com o caso e o valor e finaliza lá com break. Se eu não colocar o break, vai dar erro, tá? No caso 2, pessoal, o caso 2 é bem simples, tá? Então, ele vai apresentar, né? Sempre apresenta, né? Você está no estado 2, então você vai saber que você está no estado 2. Vai aparecer isso por 2 segundos. Você vê isso por 2 segundos. A variável estado vai ser 101, ou seja, ele vai mandar para o estado 101, né? Que nem a gente viu lá naquele fluxo, né? Então é o estado auxiliar que é o 101. A variável auxiliar vai ser 10, tá? E aí ele vem aqui, ó, para o caso 101. E aí o que ele vai fazer? Ó, esse 10 são os 10 segundos. Então é bem simples o que vai acontecer aqui, tá? Ó. Então, posição inicial, né? Tela inicial, falando que você vai para a tela inicial em seguida, né? Aí ele te dá aqui em, né? 2 pontos. Tô colocando aqui, ó, 9 na linha 1, porque esse ponto aqui, ó, tudo bem? Esse ponto aqui, ó, logo depois dos 2 pontos dá 9 colunas. Então ele vai ficar aqui, ó, vai ficar parado aqui. E aí ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar o valor da variável auxiliar, que inicialmente é igual a 10. Então vai mostrar aqui, ó, em 10. E aí embaixo eu vou imprimir o S, para poder entender que é a unidade, né, dos segundos. Então em 10 segundos. Reparem que aqui eu não estou colocando o set cursor. Por quê? Porque eu sei, né? Aí vocês relembrem lá daquele vídeo que eu mostrei para vocês lá das funções do LCD Shield, que ele sempre acaba logo após a última impressão. Então, se eu estou imprimindo o valor da variável auxiliar, por exemplo, o 10, ele vai acabar logo depois do 0 do 10. E aí ele vai imprimir o S. Quando for o 9, ele perde um dígito.
Então ele vai continuar com S em seguida. Então você vai ver o 10, 9 e o S sempre vai estar colado logo em seguida do número, tá? E eu não preciso colocar esse set cursor. E aí eu uso um delay de 1000, que é 1 segundo, né? Para poder fazer esse incremento. E aí ele vai aqui, ó, ele fica aqui dentro, né? Até que o valor da minha variável auxiliar seja menor ou igual a 0, tá? Então quando ela for igual a 0, ele finaliza, manda para o estado 0, que era aquele estado inicial, e ele coloca aqui o valor da variável auxiliar igual a 1. Por que ele coloca o valor da variável auxiliar igual a 1? Isso aqui é importante, hein? Ele coloca o valor da variável auxiliar igual a 1 porque eu não posso colocar o estado igual a 0. É aquela condição que eu mostrei para vocês lá naquele estado inicial. Quando eu coloco 0, ele dá erro, dá tecla errada. Então, se ele voltar aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, que vai ser igual a 0, vai ficar travado o seu programa. Depois vocês até fazem um teste aí, né? Colocando aqui esse valor igual a 0 para ver o que acontece. Vale a pena, tá? Eu recomendo. Depois eu tenho aqui o caso 3. Aí no caso 3, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar de novo, né? Ó, você está no estado 3, né? Tudo isso aqui é apresentação. Vai te mostrar isso por 2 segundos. Depois ele vai colocar aqui, ó, tela inicial, né? Como opção. Ou ir para o estado 4, né? E aí você vê isso por 2 segundos. E te manda para o estado 102, tá? E aqui está o estado 102. Pessoal, o estado 102 é muito parecido ao que a gente viu naquela condição anterior. Só que ao invés de eu ajustar para esquerda e direita, vou ajustar cima e baixo, tá? Então tá aqui, ó, a opção cima, né? Vai colocar o X aqui na tela inicial. E a opção baixo, né? Vai colocar o X aqui, ó, no pino 4. E aí, se eu clicar acima, ele me manda o valor da variável auxiliar vai ser igual a 0, para poder ir para o estado inicial, para o caso 0. E se eu colocar para baixo, né? Ele me manda aqui o valor auxiliar igual a 4, que nessa situação, como não existe o caso 4, ele vai me mandar para o caso default, e esse caso default eu já vou mostrar para vocês que volta lá para o estado inicial, tá? Então ele fica aqui esperando que eu pressione cima, baixo. Se eu pressionar select, o estado vai ser igual ao valor da variável auxiliar. O valor da variável auxiliar vai ser igual a 1, igual àquela situação anterior. E aí finaliza, tá? E aí embaixo aqui eu tenho se caso eu clicar esquerda ou direita, né? Que não é a situação aqui agora, no momento. Ele vai me mandar aqui para o estado vazio, tá? Pessoal, ó, explicando aqui para vocês, tem uma sacada aqui nesse programa que eu gostaria que vocês fizessem um teste depois, ó. O que acontece se ele entrar aqui nessa tela e eu não clicar nem em cima nem embaixo e já for direto para o select? Isso é interessante, hein? Eu gostaria que vocês fizessem um teste aí depois, tá? E entendesse o que está acontecendo, tá? Vale a pena, é interessante. E aí, bem, finalizou, né? Eu tenho aqui o estado default. Nesse estado default, basicamente ele manda essa informação, ó, não existe esse estado, e me manda sempre para o estado 0, que é aquela tela inicial, tá? Então isso aqui é o caso default. Tudo bem? E é isso, pessoal. Eu já tinha explicado aqui para vocês o LCD Shield. Já tinha explicado aqui também a tecla error, tá? Deixa eu apresentar para vocês isso aqui no físico, do Arduino físico, só para vocês verem como é que fica lá no LCD Shield de verdade e com o Arduino montado. Coisa rápida para vocês entenderem. Bem, pessoal, eu tô aqui então com o meu LCD Shield, tá? Ó, então com a plaquinha aqui. O Arduino ele tá aqui na parte de baixo, né? Que nem a gente viu lá nos vídeos anteriores, né? Então ele funciona como se fosse um shield e aí um escudo. E aí eu posso fazer aqui as opções. Clicar aqui nas telas, né? Ó, então, se eu clicar aqui, ó, esquerda, eu vou incrementando os valores, tá?
essa tecla está um pouco com mau contato, né? Então por isso que ela dá um erro. Aqui eu decremento o valor, tá? E se eu seleciono aqui o Select, ele vai lá para o estado correspondente, tá? Ó. Então vamos aqui, ó, pegar aqui a opção 1, você está no estado 1. Aí eu posso pegar aqui a opção de direita ou esquerda, né? Ó. Aí eu venho aqui em Select e aí ele me manda lá para o estado correspondente, tá? Ó. Então aqui é um cronômetro de 10 segundos e aí quando acabar os 10 segundos ele volta lá para a tela inicial, né? Que nem eu expliquei aí na programação, tá? Eu jogo rápido aqui mesmo, era só para poder mostrar para vocês com o Arduino físico mesmo, com o LCD físico, né? Mostrando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, vamos colocar um outro valor, né? Se eu clico aqui, ó, na tecla de reset, ele faz o reset no Arduino, tá? Então, ó, tá aqui e ele sempre volta aqui para a posição inicial, tá? Então, pessoal, como desafio aí para essa aula, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Eu queria que vocês pegassem, eu vou deixar os dois exemplos que eu passei na aula de hoje, mas eu queria que vocês pegassem esse último exemplo, né, usando aí a programação como menu, e me fizessem os comentários em cada linha desse programa, tá? E comentassem aí o máximo que vocês pudessem, colocar... Enfim, eu queria que vocês entendessem, né, e mostrassem aí, através dos comentários, que você entendeu como é que funciona esse programa. Esse programa ele é bem completo, ele pega praticamente todas as aulas anteriores, né? Então, se você entender bem aqui o que aconteceu, você ficou bem preparado também com os outros vídeos anteriores também, tá? Vou dar só uma dica aqui de comentário. Por exemplo, você pode comentar uma sequência, um trecho do programa, fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, eu sei que esse aqui são variáveis do tipo global, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó, barra, escrever aqui, ó, variáveis global. E aí eu posso, sei lá, colocar aqui, ó, traço, e aqui embaixo eu finalizo assim, ó. Então deixa eu só dar um enter, um espaço aqui na linha de baixo e fazer isso aqui, ó. Então eu sei que esse trecho, por exemplo, está relacionado a variáveis global, tá? Comentário é bem simples, né? Então eu posso colocar aqui também, ó, barra e falar chama a biblioteca do LCD na IDE, né? E sair comentando, tá? Lembrando que quando eu coloco barra asterisco, eu posso escrever tipo uma sequência e ele fica tudo com comentário, né? Então, sei lá, vou escrever aqui, ó, programa switch case menu, né, feita por mim, né? Então deixa eu colocar aqui professor Walter José, e aí eu vou fechar aqui esse comentário, ó. Então asterisco barra, tá? Então eu poderia colocar mais coisas, poderia, por exemplo, colocar aqui o nome da escola, né? Então, sei lá, escola técnica Centro Paula Souza, tá? Poderia colocar mais informações, como a data, né? Então, vou colocar aqui setembro de 2020, né? Enfim, dá para colocar, fazer comentários também nesse estilo, onde você deixa aí um trecho aí do seu programa aí como comentário, tá? Então é isso, pessoal. Fica isso aí como desafio para vocês.
Dúvidas podem postar aí nos comentários, podem postar também na ferramenta Teams que a gente está utilizando, também aí nos grupos de WhatsApp, tá? Então, espero que tenha gostado e estamos aí para ajudá-los, tá? Qualquer dúvida aí.